inclusive, de, de arqueólogos que fizeram escavações e acharam lugares que possivelmente eram do Templo de Israel, o Templo de Salomão, como eram os altares que eles faziam de adoração, do sacrifício. Ah, é muito legal essa matéria, muito legal mesmo, assim, e ajuda, e você vê como que era a perfeição da construção, né? A tecnologia que eles já tinham de construção na época do Antigo Testamento, e ver como eles formavam, é muito legal, assim, muito legal. Essa matéria também tem sido muito bacana. Legal, Pedro. Obrigado por compartilhar essas duas perguntas do seminário. Posso fazer a última aqui, desse momento introdutório? Nós estamos recebendo você como nosso palestrante da noite, do nosso intercâmbio digital, com a galera de várias UPAs aqui. Mas eu queria perguntar, Pedro, pandemia e casamento, como que está essa equação aí? Cara, essa é uma equação que no final dá um valor X que a gente ainda não sabe quanto vale X. Mas tudo que a gente estava planejando, né? Eu e a Ana Luísa, para o nosso casamento, a gente teve não que parar de planejar, mas o que deu para a gente fazer, a gente fez, né? Em termos de planejamento, de contatos e coisas assim. Mas agora a gente está esperando, né? Esperando ver como é que as coisas vão lidar aí com o tempo. Parece que em alguns lugares, e aqui em Ribeirão também, não sei como é que está em Araraquara, nas outras cidades, mas aqui em Ribeirão está começando a flexibilizar, começando a querer voltar um pouco, mas fica num vai e volta. Então, a gente olhando para a nossa realidade hoje a nível de Brasil, parece que até dezembro a gente consegue casar. Agora, se vai ser com a quantidade de pessoas... Oh, eu espero, né? Mas se vai ser com a quantidade de pessoas, se vai ter que ser quantidade reduzida, isso aí a gente tá... Isso aí não depende muito da gente, né? A gente tem que esperar mesmo. Obrigado, Pedro, por compartilhar conosco um pouquinho aí. Depois, no final, eu sei que você tem alguns projetos aí de levantar sustento e alguns objetivos. Depois você compartilha como estão esses projetos e etc. Ei, Fião, o André apagou a luz aqui, foi mal. Eu vi que tem um blackout. Pedro, privilégio receber você aqui. Particularmente, muito bom usufruir da sua amizade. É muito bom poder ter caminhado com você na adolescência, aqui, enquanto você esteve na Igreja Presbiteriana de Araraquara, uma família muito querida para mim, para minha família, e também aqui, ainda para a Igreja de Araraquara, e muito bom receber você como preletor nessa noite, a quem eu quero passar a palavra. E você que está aí na sala agora, tem perguntas? É o momento. Vai escrevendo aqui no chat. O tema é o padrão de Deus e o padrão do mundo. Vamos ver se você está no padrão ou não, ou vamos ver o que Deus tem para você. Faça suas perguntas aí. Pedro, é com você. Beleza, vamos lá. Gente, eu vou tentar ser objetivo, até por conta do nosso tempo, mas quando o Nivas conversou comigo sobre a, a, a nossa videochamada, nosso intercâmbio virtual, eu queria trazer algo que Deus tem falado comigo e algo que eu tenho buscado fazer com os adolas aqui de Ribeirão, da Central, que é nas nossas chamadas eu trazer coisas que eu estou vivendo e acho relevante e importante para a gente como cristãos e vivendo principalmente nesse momento esquisito, né? Que a gente nunca passou por isso e diferente, que ao mesmo tempo que é férias, não é férias e tudo isso de ficar em casa e se você encostar numa pessoa, parece que ela pode morrer a qualquer momento com coronavírus. Se você encostar no elevador, você pode ser contaminado na maçaneta da sua casa. Então, a gente nunca passou por isso e estar vivendo isso e ficar em casa, não poder estar na igreja, na escola, no seu trabalho, enfim. Isso é no mínimo esquisito. Mas algo que eu vi e tenho visto nesse período é como a internet ela tem um potencial de ser muito positiva
e a gente tem experimentado disso nesse tempo, com as programações da igreja, que hoje não tem como, se a sua igreja não está fazendo nada, provavelmente é porque você não tem internet. Porque todas as igrejas que eu conheço até agora têm feito programações, lançado vídeos, feito chamadas, enfim. Mas algo que me chama a atenção nessas últimas semanas foi em ver como que o mundo tem lidado com frustrações. Até por isso que eu quis trazer essa questão do padrão do mundo. E parece que a gente já tem visto isso, mas eu vi e tenho observado de forma mais intensa essas questões de que o padrão do mundo é você tem que fazer o que você quiser, você tem que ser quem você quiser, o que você quiser, o importante é você estar feliz, o importante é as coisas darem certo para você, não interessa as outras pessoas, o importante é você conquistar, é você conseguir, é você conseguir dinheiro, é você gerar, é você estar num relacionamento ruim, é você terminar o relacionamento ruim. E aí eu observei essas últimas semanas e fui atrás de algumas coisas que eu vi e eu queria trazer dois exemplos para vocês de do que para mim é perfeitamente o padrão do mundo, que tem a ver com relacionamento, que é o caso do Whindersson e da Luísa Sonza, sei lá como é que é o nome dela, desculpa a minha ignorância, mas e o outro caso que eu também fui atrás, que eu não gosto muito de redes sociais, mas eu acabei indo atrás e eu vi um tal de Gregory Casey e Maria Venturi. Não sei quantos de vocês conhecem, mas o que eu sei é que eles são YouTubers. Só isso que eu sei. E eu sei que eles namoravam, e eu sei que eles terminaram, e eu sei que eles voltaram a namorar e eles terminaram de novo. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu fui atrás de ver as justificativas dos términos. E o que foi padrão nessas duas justificativas, eu acabei vendo de outros famosos, né, outras pessoas que têm influência na mídia, mas de que há um padrão em que eles têm a ousadia de dizer que eles estão fazendo isso, se divorciando ou terminando os relacionamentos por amor. Então, tipo assim, eu amo tanto o meu parceiro ou a minha parceira que eu vou terminar porque é melhor, sabe? É o melhor. Eu amo tanto você que eu vou terminar com você porque é isso. Tipo, esquisito. E eu até vi de uma atriz aí que ela terminou um casamento e ela disse assim: terminamos em paz. Falei, pô, legal, né? Já começou errado porque terminou em paz. E aí depois ela fala assim: deixa a gente viver o nosso momento turbulento. Eu falei, mas terminou em paz? Mas está vivendo um momento turbulento? E pensando nisso, eu vi que, cara, parece que o mundo não tem um padrão. Quando eu tentei achar um padrão para conseguir definir, falo, não, o padrão do mundo é assim. A única coisa que eu consegui entender é que não há um padrão para o mundo. O que o mundo prega é o que você entende que é o melhor para você, o que você encara ser bom para você, ah, isso é o seu padrão. E, e quando você olha para alguns anos atrás, as coisas não eram muito bem assim, né? Eu estava fazendo uma comparação da fase da adolescência e parece que há alguns anos, ah, e acho que eu me encaixei nessa fase da minha adolescência, é que o adolescente diferentão era o cara que era o rebelde, era o cara que a galera falava, pressionava para uma coisa, mas essa pessoa ela ia para outro lado. Então, por exemplo, teve a fase nem sei se vocês conhecem isso, acho que sim, mas teve a fase do restart, os cabelinhos lambidos, as calças coladas coloridas. Esse grupo não era uma galera, tipo assim, todo mundo fazia. Era um grupo, tipo assim, específico com sei lá, hobbies específicos e você começa a ver que a galera da adolescência, ela começou a se dividir em grupos diferentes. Então você tinha os roqueirinhos, que ainda tem hoje, que a galera que gosta de preto, que a galera que fica ouvindo rock fica de fone, até na hora do culto fica com fone, não tá ouvindo nada, mas tá com fone. Tem a galera que fica tem os cabelos lambidos, tem os caras que tem o estilo mais nerdão, que tipo, pô, usa uma roupinha mais diferente, você fala, pô, isso não, eu não me adequo nisso, tal. Mas hoje eu vejo que o que seria
há um tempo atrás, a galera diferentona, hoje é a galera que faz tudo igual. Então, hoje, para você ser alguém, falando no mundo, é você fazer o que tá todo mundo fazendo. E para mim, o maior exemplo disso é, com todo respeito, a porcaria do TikTok, que eu não aguento mais. A minha irmã aqui ali ia ficar vendo isso muito tempo do dia dela. E só que assim, você vê que é tudo igual. Uma pessoa faz uma dancinha ridícula que não sai da sua cabeça aquela música e tá todo mundo fazendo. E aí você não tem nada para fazer, você faz também. Porque isso vai fazer você ser alguém. Então veja que o mundo não tem um padrão. Hoje é assim, há uns tempo atrás era você ser diferente do que a galera normal faz, que é se vestir normal. Agora você se veste diferente, você pensa diferente. Hoje, o normal é você ser diferente. E todo mundo ser igual. O ser diferente é ser igual hoje. Então, mas é um ser igual com pense o que você quiser. Então, se você quer ser menina, seja menina, sendo homem. Se você quer ser homem, mas você nasceu mulher, seja, vai. Agora, se você quer ser homem, mas à noite você quer ser mulher, faz. Não importa, faz isso. Então, parece que não tem algo concreto quando a gente trata de padrão do mundo. Mas, por outro lado, eu tentei buscar algo que pudesse fazer sentido quando a gente fala de padrão de Deus e olhar para as escrituras e ver o que a Bíblia fala sobre padrões, né? E até buscar entender se há algum padrão de Deus para gente. E eu busquei lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 30 e 31. Você está com o seu celular fácil aí, mas se não tiver, não tem problema. Marcos 12, versículo 30 e 31. É isso mesmo, Marcos 12, 30 e 31. Fala o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. É muito legal ver quando Jesus fala isso. Para quem não sabe, é que Jesus ele está resumindo os 10 mandamentos. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, a primeira impressão é que, quando você lê só assim, pô, é o padrão de Deus para nós, né, os 10 mandamentos. E sim, é o padrão de Deus para nós, mas percebe que quando a gente fala do padrão de Deus e de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, e amar o próximo como a ti mesmo, parece que é pouca coisa, mas quando a gente vai colocar em prática, parece que a gente não tem tanta habilidade em seguir o padrão de Deus. E é interessante pensar que o padrão de Deus ele é um padrão alto, enquanto o padrão do mundo ele é um padrão baixo. O nível do padrão de Deus para os seus filhos ele é um padrão muito alto. Por isso que a gente não consegue, muitas vezes, conviver com pessoas do mundo, por conta de nós, como cristãos, temos padrões elevados, no sentido de estilo de vida, do que eu faço com a minha vida, enquanto as pessoas do mundo normalmente não têm esse padrão. Elas nem sequer sabem o que é padrão. E quando a gente fala em padrão, a gente pode pensar em diversas coisas. A gente pode pensar em padrão de roupa, que é algo que hoje também se perdeu. E isso eu sei que se aplica um pouco mais às meninas, por conta de que para os homens o importante para o homem é aquilo que ele vê. Então, quando uma menina se veste com uma roupa mais curta, uma roupa mais colada, parece que assim, o próprio mundo impõe isso para você. Eu estava conversando com a Ana Luísa, que é a minha namorada, sobre roupa e sobre as questões do casamento, vestido e coisa assim. E aí ela estava procurando alguns vestidos, nem de noiva, assim, mas para essas paradas aí de madrinha, de padrinho, sabe? Esses negócios de casamento. E aí ela viu que tipo assim, não tem vestido que não seja normal, assim, tipo, não tem um decote, que não tem as costas inteiras aparecendo, ou que não seja colado. Para você achar um vestido que não chame atenção para o seu próprio corpo, você precisa procurar muito, muito mesmo. Mas por que tudo isso? Porque quando a gente pensa no padrão de Deus, uma vez que a gente consegue entender que a nossa vida não é nossa, uma vez que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, mas que agora a nossa vida pertence a Deus,
e tudo que a gente faz deve girar em torno de agradar e glorificar a Deus, isso está lá em 1 Coríntios 10:31, que independente daquilo que você faça, que Deus seja glorificado. E quando a gente traça esse padrão e define que esse é o nosso padrão de vida, você não tem que ficar mais preocupado se aquela pessoa da sua escola, ela te acha um babaca porque você é cristão. Você não precisa mais ficar preocupado se você não passou a cola para alguém, sabe? Mas pelo contrário, agora você tem que ficar preocupado sobre como você vai seguir o padrão à risca de Deus, sem desapontá-lo, porque somos pecadores e pelo fato de pecarmos e errarmos, a gente não segue o padrão de Deus, muitas vezes. Mas o que é legal pensar é que, por exemplo, depois de falar tudo isso, você fala assim, pô, que legal, você tá dando uma palavra super encorajadora pra gente, né? Pô, o padrão de Deus é alto, a gente não consegue seguir, então, que legal, vamos chorar juntos. Por um lado, sim, vamos chorar juntos, porque nós realmente não conseguimos seguir esse padrão. Mas o próprio Deus que exigiu esse padrão, que estipulou esse padrão, e a gente encontra ele em toda a Bíblia, ele nos trouxe ainda, na forma do Espírito Santo, o nosso auxiliador. Então, a gente consegue seguir o padrão de Deus porque o próprio Espírito Santo nos ajuda a seguir esse padrão. E é legal pensar que quando a gente consegue colocar em prática o amor a Deus, amando-o de todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, isso a gente encontra em diversas passagens da Bíblia. Em Deuteronômio a gente vai encontrar várias vezes, nos Evangelhos a gente vai encontrar Jesus citando o Antigo Testamento várias vezes, se referindo aos 10 mandamentos, mas em como deve ser o nosso estilo de vida, o nosso padrão, o padrão que Deus colocou para nós. Mas ele é um padrão possível. Deus não colocaria nada impossível para a gente fazer. Ele é um padrão possível. E quando a gente entende e consegue amar a Deus com toda a nossa vida, a gente é capaz de agradá-lo, a gente é capaz de lutar contra o nosso pecado, e a gente é capaz de entender que amar a Deus implica em cumprir a lei de Deus, que é o que está na Bíblia. E é interessante pensar que também dentro disso, uma vez que a gente ama a Deus, a gente automaticamente a gente entra em conflito com o mundo. O fato de ser cristão já é uma barreira com o mundo. E se você ler o texto de Mateus 10, 34 a 39, Jesus está passando alguns ensinamentos, mas ele fala que ele mesmo ele não veio para ter paz com o mundo. O fato de Jesus ter vindo para cá, o texto lá fala que Jesus veio para trazer espada. E quando o texto fala isso, Jesus está dizendo que o fato dele vir para cá, ele ia romper com o mundo. O mundo ele ia trazer algo, agora que Jesus ia falar assim, não, isso aqui não funciona, isso aqui não traz benefícios para você. Então, olhando para a pandemia, para o tempo que a gente está vivendo, algo que eu queria que vocês pensassem é... Opa, apagou a luz aí, fera! Mas algo que eu queria que vocês pensassem é como então seguir o padrão de Deus nesse tempo de isolamento. Porque a gente está em casa, eu imagino que vocês estejam em casa, saindo o mínimo possível, mas como que em casa a gente consegue viver esse padrão de Deus? Porque ah, como parece que a gente está de férias, a nossa rotina está diferente, a gente acaba muitas vezes deixando de lado as nossas prioridades, a gente gastar tempo de investir no nosso relacionamento com Deus, em fazer nossas devocionais. Então, o que eu queria trazer, dando essa diferença do padrão de Deus e do padrão do mundo, que até imagino que não seja nada novo para vocês, mas é que enquanto a gente está em casa e durante a nossa vida a gente tem que lutar para conseguir seguir o padrão de Deus e não seguir para ter uma recompensa, mas é seguir o padrão de Deus porque o próprio Deus mandou que a gente seguisse esse padrão. Porque o próprio Deus estipulou esse padrão e você entendendo que é salvo, você não se preocupa mais com os seus próprios prazeres. Você se preocupa em agradar a Deus, com o que Ele espera de nós como cristãos, mas Ele também espera agora que você ame o próximo, como a ti mesmo. E quando a gente entende isso, e isso é uma mudança de chavinha na cabeça mesmo. E quando a gente consegue falar assim, mano, a minha vida não é mais pro meu prazer.
a minha vida não é mais para eu me satisfazer. Não quer dizer que você tem que ser um miserável, mas quer dizer que você tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então, a faculdade que você vai fazer, se você não tiver na sua cabeça, no seu coração, de que você vai fazer aquele curso, não para você ser bem-sucedido, não porque os seus pais querem, mas porque você quer agradar a Deus sendo um médico, você quer agradar a Deus sendo um dentista, você quer agradar a Deus sendo um lixeiro, sendo uma pessoa que não vai fazer faculdade, que já vai trabalhar, uma pessoa que, colocando aí na sociedade, socialmente falando, que não é uma profissão que te traz um, um nome para você, uma reputação para você. Porque se você vai fazer medicina, direito, qualquer faculdade, porque você quer vanglórias, você quer que você seja conhecido e quer ter sucesso financeiro e coisas assim, você já não entendeu nada do que é a vida cristã. Você já precisa começar a entender o que é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. É entender que se você vai ser um médico, você vai cuidar de vidas, não porque você vai receber uma bolada no final do mês de dinheiro, mas é porque você vai cuidar de vidas, porque Deus vai ser glorificado através da sua vida, no seu consultório, onde você estiver no hospital, que seja. Mas que as pessoas possam conhecer sobre Cristo no seu trabalho. Se essa não for a maior motivação no seu coração, de que Cristo seja conhecido onde quer que você esteja, para que o padrão do mundo seja rompido com o evangelho, a gente não entendeu o que é amar a Deus. A gente não entendeu o padrão de Deus para a gente. E então eu queria que você pudesse pensar e tentar colocar em prática isso de forma bem ativa e aproveitando a oportunidade que a gente tem de ter a tecnologia e de ter as pessoas, amigos cristãos que a gente tem, de poder juntos conseguir pensar em, cara, como é que a gente vai conseguir colocar em prática esse padrão? Como é que a gente vai fazer uma devocional juntos? Sabe? A gente tem tantos recursos, tantos aplicativos. Tem aplicativo que traz devocional, versículo diário, o YouVersion lá da Bíblia, que eu imagino que quase todo mundo tenha. Ele traz versículo diário, você tem planos de devocional. Se você jogar na internet, você tem sites que tem devocional. Você consegue meios, é o que a gente mais tem com a internet, principalmente, são meios de conseguir meditar na palavra de Deus e buscar lições práticas para a gente continuar seguindo o padrão de Deus. E muito mais importante do que o padrão do mundo, que a gente falou no começo, é que vocês foquem no padrão de Deus. Porque uma vez que vocês seguem o padrão de Deus, o padrão do mundo ele é um detalhe. A questão de ir em festas, a questão do pecado, a questão de tudo o que a gente faz para tentar um aplauso da sociedade, isso vira um detalhe. Porque agora a nossa perspectiva está em sermos aprovados por Deus e não sermos aplaudidos pelo mundo. E isso e essa definição de sermos aprovados por Deus e não buscarmos o aplauso do mundo, quando a gente entende isso, a gente entendeu o padrão de Deus. Porque a gente vai buscar na Bíblia todo o acessório, todo o equipamento que a gente precisa, todo o armamento que a gente precisa para viver uma vida que agrade a Deus e que a gente consiga glorificá-lo através das nossas vidas. Então entenda que é possível sim e é maravilhoso viver a vontade de Deus. O padrão de Deus ele é elevado, mas ele é gostoso, sabe? É bom você viver isso, desfrutar da vida com Deus é algo maravilhoso. E eu imagino que vocês desfrutam disso, então vocês entendem o que eu estou falando. E aí, então era isso que eu queria trazer para a gente refletir, que a gente possa não só nesse período de pandemia, mas durante toda a nossa vida, sempre colocar isso em nossos corações, que Deus tem um padrão e Ele espera de nós como seus filhos que a gente siga esse padrão, não para que a gente tenha méritos, não para que a gente fique mais perto de Jesus no céu, mas para que a gente entenda que agora a nossa vida não é mais nossa, que a gente vive a nossa vida para Deus. E se o próprio Cristo entregou a vida dele por nós, quem somos nós para não entregarmos a nossa própria vida por ele, enquanto a gente está aqui na Terra? Então, que a gente possa pensar nisso e que Deus possa ser glorificado através de nossas vidas. Amém? Vamos orar então, gente, para a gente encerrar esse nosso momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos providenciado os meios tecnológicos de podermos estar juntos aqui, mesmo que fisicamente separados, Deus, mas peço que o Senhor nos ajude, Pai, a
vivermos o teu padrão, a nos preocuparmos com o teu padrão, com a tua vontade, Deus, e não com o que o mundo pensa ou o que o mundo espera de nós, Deus. Possamos buscar viver de acordo com a tua paternal vontade, nos ajude na luta contra os nossos pecados, Deus, porque somos falhos, nós erramos, mas sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor nos perdoa e continua nos trazendo toda a sabedoria e inteligência necessária para vivermos de acordo com a tua vontade, Deus. Obrigado por esse tempo precioso, continue cuidando de nossas vidas. E meu desejo, e creio que o desejo de todos aqui, é que em breve tempo possamos estar reunidos juntos, fisicamente também, Deus, para continuarmos adorando ao Senhor. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Privilégio, hein? Privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus. E tamo junto. Amém, Pedro. O privilégio é nosso de poder ouvir você e, sobretudo, o que Deus colocou no seu coração. Agora, querido adolescente, não perca que agora é o seguinte. Agora nós vamos encerrar essa primeira parte aqui. O Pedro já expôs a palavra. Marcos expôs a respeito que nós temos o Consolador dentro de nós e que nós devemos buscar o padrão de Deus. Mas agora, na segunda parte do nosso encontro, vou gerar um link novo. Vem a pergunta que não quer calar, né? Por que o Whindersson não deu certo? Estou brincando, não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte, a pergunta é que você vai fazer. Eu quero que, então, nós vamos aqui, pelo menos, ter uma rodada de 6 perguntas para o Pedro sobre, na prática, na real, eu acordo de manhã, como que eu vou manter o padrão de Deus? Então, não perca o nosso próximo link. Nesse próximo link, inclusive, vai rolar a sessão Recados do Coração. Aquele momento que você, adolescente, poderá mandar um salve aí para um companheiro distante, tá bom? Um companheiro que está na sala ou não está. Agora, para você usufruir desses momentos próximos de comunhão, você tem que ficar atento, ficar ligado. Não vai demorar. Eu vou liberar o link aqui de um próximo encontro. Eu sei que você não vai acordar muito cedo amanhã, espero que não. E, de antemão, agradecer, Pedro, o seu tempo de estudo da palavra, de ter se dedicado para trazer essa brilhante devocional para nós. Nós vamos para outra sala, porque, inclusive, vai ter recados. Tem recado aí, tem muita novidade chegando. Então, fique conosco. Então, seguinte. 1, 2, 3, fala caiu para o próximo link. 1, 2, 3. Caiu.